Você já parou para pensar o quanto o seu comportamento é influenciado por estímulos ambientais? Que o modo como você reage em determinados ambientes tem muito a ver com a influência desses ambientes sobre você? Que você não apresenta o mesmo comportamento em casa, na escola, na igreja ou na balada? Ou que o seu comportamento muda de forma significativa na presença de outras pessoas? Imagine a seguinte cena. Dois amigos estão conversando e, de repente, aparece uma garota. Olá, meninos! E que um deles, ou os dois, tem interesse nessa garota. E que, de repente, um começa a se exibir, a debochar do outro para impressionar essa garota. De modo que o seu amigo pense estar diante de outra pessoa e não daquele amigo com quem conversava tranquilamente quando estavam sozinhos. A psicologia cognitivo-comportamental é uma abordagem da psicologia que se dedica a compreender essa dimensão comportamental do ser humano. Muitas pessoas acham que a psicologia cognitivo-comportamental, ou PCC, é apenas um conjunto de técnicas para a modificação do comportamento humano. Não é. A PCC é antes uma concepção ontológica de ser humano, um olhar para o ser humano a partir de sua capacidade de aprender e de se adaptar. Skinner, Ausubel, Bandura são teóricos que trouxeram importantes contribuições para a ciência do comportamento. Burroughs Fredericks Skinner foi um psicólogo norte-americano e um expoente do chamado behaviorismo radical. O behaviorismo radical entende o comportamento humano em termos de respostas e estímulos ambientais. O aprendizado pela experiência é a principal influência sobre o comportamento. Os principais conceitos de Skinner são condicionamento operante, que é o mecanismo de aprendizagem no qual o comportamento é controlado por suas consequências. O resultado é a modelagem da conduta do indivíduo em uma determinada situação, a partir das respostas de reforço ou punição. O que é reforço? Reforço é todo estímulo que aumenta a probabilidade da frequência da resposta comportamental ocorrer novamente. Nós temos reforço positivo e o reforço negativo. Reforço positivo é quando, na modelagem comportamental, o estímulo é realizado por meio do acréscimo de algum elemento compensador para aumentar o comportamento desejado. Exemplo, quando oferecemos dinheiro a uma pessoa quando ela tem um bom desempenho acadêmico e o desempenho dela melhor torna-se recorrente, houve um reforço positivo. Reforço negativo. Quando na modelagem comportamental o estímulo é realizado por meio da subtração de algum elemento aversivo para aumentar o comportamento. Exemplo, quando retiramos a figura de um palhaço de uma sala de aula em que há vários alunos que têm medo de palhaço e como resultado a frequência dos alunos aumenta nessa sala de aula, nós temos um reforço negativo. Punição. Para Skinner, punição é todo estímulo que diminui a probabilidade da frequência da resposta comportamental ocorrer novamente. Também temos a punição positiva e a punição negativa. Punição positiva. Quando na modelagem comportamental o estímulo é realizado por meio do acréscimo de um elemento aversivo para a diminuição daquele comportamento. Exemplo, quando uma mãe apenas mostra um objeto que ela utilizou várias vezes para disciplinar o seu filho, para que ele pare de brigar com seu irmão, a criança diminui esse comportamento de brigar com o irmão apenas tendo em mente ou à vista esse objeto utilizado pela sua mãe. Punição negativa. Quando na modelagem comportamental o estímulo é realizado por meio da subtração de algum elemento compensador para a diminuição de um comportamento. Exemplo, quando uma mãe retira o brinquedo favorito do seu filho quando ele tira notas baixas na escola. Com isso, fazendo com que o seu filho tire menos notas baixas na escola. Houve uma punição negativa. Modelagem. Processo de aprendizagem comportamental em que o organismo tende a emitir o comportamento reforçado e a evitar o comportamento punido. Skinner demonstrou a eficácia da modelagem na aprendizagem
com um experimento que ficou conhecido como caixa de Skinner, ou câmara de condicionamento operante. A caixa de Skinner funcionava da seguinte forma: um rato privado de água e alimento era colocado dentro de uma caixa em que estavam instalados dispositivos, barras e chaves, que quando acionados forneciam água e alimento, que agiam como reforçadores, modelando o comportamento do rato. Contingências: relação entre eventos que ocorrem antes e depois de um dado comportamento, estabelecendo uma relação necessária com esse comportamento. Extinção operante: diminuição da frequência ou a extinção de um comportamento a partir da retirada do reforço. Discriminação operante: é a resposta comportamental específica diante de determinados estímulos. Exemplo: no filme Laranja Mecânica, o personagem Alexander é condicionado a emitir comportamentos agressivos ao escutar a Nona Sinfonia de Beethoven. Na prática clínica, o terapeuta pode se valer das contribuições de Skinner para ajudar o seu paciente a identificar as variáveis ou as contingências que estão condicionando o seu comportamento e, a partir disso, introduzir reforços para a modificação do comportamento desejado pelo seu paciente. Bandura. Albert Bandura foi um psicólogo americano nascido no Canadá. Bandura ficou conhecido como o criador da teoria social cognitiva. De acordo com a teoria social cognitiva de Bandura, o aprendizado ocorre a partir da interação recíproca entre os estímulos internos, os estímulos externos e o comportamento. A teoria de Bandura ficou popularmente conhecida através do estudo de modelagem da agressão, popularmente chamado de experimento do João Bobo, que demonstrou que as crianças podem aprender por meio da observação do comportamento dos adultos. Essa aprendizagem por observação é chamada de aprendizagem ou experiências vicariantes. No experimento do João Bobo, as crianças observavam o modelo de agressividade dos adultos e tendiam a reproduzir este comportamento. As crianças tanto reproduziam como criavam novos meios de aplicar a violência, usando sua criatividade. Esse experimento serve de referência para entendermos a relação e a dinâmica operacional entre os três elementos do determinismo recíproco: comportamento, a cognição e o ambiente. Principais conceitos de Bandura: modelagem. O elemento central do processo de aprendizagem é a modelagem. Na teoria social cognitiva de Bandura, a observação não se limita ao simples mimetismo. Trata-se de processos cognitivos em que ocorrem múltiplas operações de somar, subtrair, generalizar e representar simbolicamente as informações e armazená-las para serem usadas futuramente. No processo de aprendizagem por modelagem, alguns fatores são relevantes. Estes são o modelo, o observador e as consequências do comportamento observado. O modelo. Quanto mais o modelo tiver avaliações positivas ou superestimadas, maior a probabilidade de se modelar. Na dinâmica de interação social, o modelo precisa ter alto status, ter competência e ser potente, para atrair a atenção do seu observador. Vamos ao observador. Ao contrário do que ocorre com o modelo, quanto menos status, menos habilidades e menos potência tiver o observador, maior a probabilidade de ocorrer a modelagem. Nesse sentido, novatos e crianças têm maior probabilidade de modelar do que os adultos experientes. Consequências do comportamento observado. O valor que o observador atribui a um comportamento punido severamente pode ser tanto quanto ou mais eficiente do que a sua própria experiência. Plasticidade. Plasticidade é a capacidade que os seres humanos têm de apreender uma variedade de comportamentos e em diversas situações. Ou seja, que os humanos são muito flexíveis no processo de aprendizagem, sendo que grande parte dessa aprendizagem ocorre por meio de experiências vicariantes, ou seja, experiências que eles observam outros passarem por elas. Aprendizagem vicariante é a aprendizagem que ocorre por meio da capacidade de observação.
Nesse processo, o indivíduo aprende um comportamento por meio da observação do comportamento de outro indivíduo. Em muitos aspectos, é mais eficiente observar, é mais econômico, evita as perguntas e dúvidas sobre a punição daquele comportamento, possibilita elaboração de possibilidades por não estar diretamente inserido, comprometido com o dado comportamento. Próximo conceito, aprendizagem enativa. É a aprendizagem que o sujeito aprende por meio da experiência direta. Nesse processo, envolve a experiência direta, juntamente com a ação de pensar sobre e avaliar as consequências do seu comportamento. Sua importância na teoria social de Bandura é em função da possibilidade de avaliação das consequências do comportamento. Dada a complexidade do comportamento humano, pensar sobre ele é fundamental na aprendizagem. A aprendizagem enativa informa o sujeito sobre os efeitos de sua ação, motiva o comportamento antecipatório, com insights e previsões e reforça o comportamento. Causação recíproca triádica. Trata-se de um fenômeno que envolve a interação entre três forças recíprocas que variam de potência conforme a situação ou de acordo com o indivíduo. As três forças são fatores comportamentais, fatores ambientais e fatores pessoais. A causação recíproca triádica é o corolário da teoria social cognitiva de Bandura. Há situações em que a aprendizagem é mais operante a partir do ambiente. Em outras situações, o fator comportamento, juntamente com o reforço e as consequências, serão mais determinantes. Pelo fato de ser uma teoria cognitiva, Bandura privilegia o fator cognitivo, ou seja, a pessoa e a sua experiência, como o contribuinte mais significativo para o desempenho. Agência humana. Agência humana é um processo ativo de exploração, manipulação e influência do ambiente para que sejam atingidos os resultados desejados. A agência humana é a capacidade de exercer controle sobre a natureza e sobre a qualidade de sua vida, o que faz da pessoa um produto social e, ao mesmo tempo, um produtor. Autoeficácia, crença sobre a sua capacidade pessoal de poder ou não executar um comportamento necessário para alcançar os resultados desejados em uma situação específica. A autoeficácia se combina com o ambiente, o comportamento prévio e outras variáveis pessoais, principalmente as expectativas de resultado para produzir o comportamento desejado. Autorregulação. A autorregulação seria a capacidade de regularmos o nosso próprio comportamento. As pessoas ao longo da sua vida fazem planos e objetivos a serem conquistados, mas, às vezes, durante o percurso, criam um estado de desequilíbrio, que querem algo que não têm ou que gostariam de ter. Então surge uma discrepância de onde ele está e onde ele quer chegar. Na biologia, esse princípio que orienta os organismos a buscarem o equilíbrio de autorregulação chama-se homeostase. Para Bandura, o ser humano precisa desse desequilíbrio para se colocar em ação no mundo. E começamos a usar nossas habilidades e esforços que acreditamos ser necessários para obter o objetivo. A modelagem pode ser utilizada pelo terapeuta em um paciente que apresenta uma queixa sobre um comportamento que deseja abandonar. Ao identificar que a origem deste comportamento é um modelo superestimado pelo paciente, o terapeuta pode conduzir o paciente a uma reflexão que lhe torne consciente da inviabilidade de manter tal comportamento e de reavaliar a sua relação com esse modelo. E caso seja uma queixa sobre incapacidade em realizar tarefas importantes, o terapeuta pode conduzir o paciente a refletir sobre como ele teve sucesso em diversas situações do passado e de que forma esses sucessos foram alcançados e construídos, podendo levar assim o paciente a desenvolver a sua autoeficácia. Ausubel. David Paul Ausubel foi um psicólogo, educador e pesquisador americano que trabalhou em áreas como a psicologia étnica e o campo da aprendizagem. Ausubel
Era de ascendência judaica e nasceu no Brooklyn, em Nova York. Viveu a vida inteira nos Estados Unidos, trabalhando em diferentes universidades e centros terapêuticos. Ausubel é autor da teoria da aprendizagem significativa. Suas ideias foram influenciadas pelas ideias de Jean Piaget, especialmente aquelas que têm relação com esquemas conceituais. Ausubel relacionou essa teoria com a sua, na tentativa de entender com maior profundidade a maneira pela qual as pessoas adquirem novos conhecimentos. Para Ausubel, os indivíduos formam o conhecimento principalmente quando expostos às novas informações, em vez de construí-las ativamente. Portanto, suas ideias estariam mais próximas das ideias do behaviorismo do que de outras correntes que colocam maior ênfase na própria vontade, como a psicologia cognitiva. A premissa da teoria de Ausubel é: a aprendizagem só é válida para o aprendiz se este puder ampliar e reconfigurar novas ideias às ideias já existentes como forma de descobrir e aprender. O fator mais importante na teoria da aprendizagem de Ausubel são os conhecimentos pregressos que o aprendiz dispõe. Vamos aos principais conceitos de Ausubel. Aprendizagem significativa. Processo de aprendizagem em que o indivíduo relaciona uma nova informação de modo substantivo e não arbitrário com elementos já presentes no seu repertório de conhecimentos. Aprendizagem mecânica. Processo de aprendizagem sem significado para o aprendiz. Ocorre apenas operações mnemônicas, de forma arbitrária, sem interação com conhecimentos pregressos e sem a devida compreensão. Subsunsores. Ao repertório de conhecimentos prévios, Ausubel deu o nome de subsunsor ou de ideia âncora. Se a nova informação ou novo conhecimento não se relacionarem de forma substantiva com os subsunsores, não há aprendizagem significativa, e sim aprendizagem mecânica. Estrutura cognitiva. A estrutura cognitiva é formada por um complexo organizado de totalidade de ideias e sua organização, ou seja, os subsunsores e suas interrelações hierárquicas. Processos de aprendizagem. O processo de aprendizagem é constituído por 3 fases. Primeira fase, o orientador lança um questionamento ou um problema a ser resolvido sem fornecer nenhum contexto ou elucidação. Ao tentar responder ou resolver o problema, o aprendiz constrói a sua própria tese, com seus próprios conhecimentos. Esta pode ser verdadeira ou não. A partir da tese do aprendiz, o orientador introduz novas informações que produzirão novos questionamentos, levando a uma síntese. De posse de seus próprios conhecimentos, sua tese, em interação com novos conhecimentos introduzidos pelo professor, a antítese, o aprendiz chega ao resultado, que é a síntese do aprendizado. Na clínica, o terapeuta pode usar o repertório de conhecimentos e experiências de seu paciente em interação com os conteúdos da terapia cognitivo-comportamental para o desenvolvimento do processo cognitivo de compreensão significativa, que leve o paciente a um profundo autoconhecimento, assim como ser sujeito ativo no processo de descontingenciamento das variáveis determinantes dos comportamentos que precisam ser diminuídos ou extinguidos.